Fala pessoal, tudo bem? Cara, eu queria conversar com vocês hoje sobre a nossa geração, né? Que a nossa geração está indo embora. Nós estamos ficando velhos e foi tema, inclusive, de uma parte de um vídeo que eu vi do Vinícius lá do Dois Quadrinhos, de que aconteceu uma live entre a Panini e o Fora do Plástico, onde eles falam um dado que a DC trouxe sobre os leitores de forma global, né? 45% dos leitores da Marvel e DC, eles estão numa média de idade entre 35 até 55 anos de idade. 35 a 45, 55 anos, que é mais ou menos a nossa idade. Eu tenho 45 anos e sou leitor de quadrinhos ainda. E isso tem causado preocupação, não só para a DC, quanto para a Panini também, porque não há uma renovação, né, de leitores. E eu queria discutir com você sobre isso, eu queria que você deixasse aqui o seu comentário, e que você, por favor, cara, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aí para ajudar a gente, por favor. Eu agradeço. E o que isso prova, cara? Que as gerações, bicho, elas simplesmente são diferentes. A nossa geração, uma geração mais antiga, que não tínhamos acesso diretamente à internet, que não tínhamos redes sociais, que não tínhamos essa facilidade de informação, nós tínhamos os livros, né? A gente tinha os quadrinhos, os livros, um acesso à leitura física, não a leitura digital. Então, para a gente era mais interessante. Hoje, para a galera, para a geração Z, como é chamada hoje, a forma digital é muito mais interessante, porque vocês estão conversando, estão jogando, ou simplesmente estão, sei lá, fazendo o que querem fazer nas suas redes sociais. E isso provoca, cara, que a gente realmente a gente vai envelhecer, a gente vai ficar mais velho e, infelizmente, cara, o que está acontecendo é isso. Os quadrinhos eles estão perderam muito espaço, infelizmente vão continuar perdendo espaço. E a gente faz o nosso trabalho. A gente que está aqui no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram, a gente que é fã de quadrinhos, está fazendo o nosso trabalho. Estamos tentando fazer a nossa parte, né? Algumas editoras até nos ajudam, tá? Outras não ligam, porque o importante é vender. Mas eu acredito, cara, que essa média vai aumentar cada vez mais, até a geração simplesmente deixar de existir. A geração de hoje, cara, não tem interesse em ler sobre um alienígena de outro planeta que salva pessoas. Não tem interesse em ler sobre um cara que se veste de morcego ou se veste de aranha, que ajuda pessoas na rua ou que bate em criminosos e que faz justiça com as próprias mãos, cara. Infelizmente a verdade é essa. E é tanto que até na live eles falam sobre as sagas, que isso também explica por que as sagas estão vendendo tão bem, porque o custo-benefício para a gente que é colecionador antigo é melhor, porque as histórias são histórias que a gente já conhecia e que a gente sabe que são muito boas. É tanto que o Vinícius até fala que em qualquer geração você vai fazer recortes, e esses recortes eles vão dar boas histórias, vão mostrar boas histórias. O problema também disso é que a geração passada, nossa ali na década de 80, década de 90, os recortes eram muito grandes. Se você parar para pensar, eram recortes imensos. E de 2010 para frente, você faz pequenos recortes, sabe? Você tem pequenos momentos de boas histórias. E foi muito prolífera a década de 70 e 80 para as histórias em quadrinhos. Não tão quanto é os dias atuais. Acredito que seja também por isso que a gente reclama tanto sobre a falta de qualidade hoje, porque já não existem mais tantas boas ideias como existiam há tempos atrás. Por isso que eu sempre falo aqui que volta para o básico. Não adianta colocar o personagem no patamar de Deus e daqui a pouco ele não tem mais para onde ir. Então você tem que voltar para o básico. Como aconteceu com tantos, John Byrne, Demolidor, com John Byrne fez com Superman, Frank Miller com Demolidor, e continuaram fazendo. E essa geração de hoje, cara, ela não tem esse interesse. É triste, é verdade, mas somos culturalmente pobres, cara, em relação a isso. Você não vê que o número prolífero que nós somos de gibitubers ou colecionadores que falam que tem canais, mas não temos espaços em outras mídias, cara. As pessoas não fazem matérias sobre história em quadrinhos, não há publicidade em jornais, não há publicidade nas redes sociais para mostrar a qualidade. Nós é que estamos fazendo isso. E a grande mídia que poderia ajudar simplesmente não ajuda porque também não me interessa para eles.
Coisa de criança é coisa de criança, coisa de adulto é coisa de adulto, e histórias em quadrinhos, para muitos, ainda é coisa para criança. Para outros, é uma base filosófica e crítica e histórica, assim como sempre falo, que os quadrinhos precisam ser republicados, e falei até sobre o Fantasma, sobre isso, que é um pedaço da história que precisa ser o tempo todo mostrado que realmente as histórias em quadrinhos fizeram parte da história. E eu entendo a preocupação da Panini, eu entendo a preocupação da DC, não só da DC, acredito que da Marvel, de todas as editoras também, mas infelizmente, cara, é isso. Culturalmente pobres, uma geração que não se interessa realmente por uma boa leitura de esperança, honra, superação. Porque você tem ali gente rebolando no TikTok, ou conversinhas paralelas, ou simplesmente criticar A ou B. É muito mais fácil estar ali porque você se sente, sabe, realizado em atacar ou denegrir ou falar mal de alguém. A gente não tinha isso. A gente tinha boa e velha história em quadrinho, o bom e velho livro, que nos entretia e nos ensinava. Mas hoje a geração de hoje não tem mais. Eu entendo o posicionamento, que é um posicionamento dessa galera que são um posicionamento de geração. E a nossa geração, cara, realmente está envelhecendo. Estamos velhos e daqui a pouco a gente se vai de uma vez. E o que vai ficar, o que vai sobrar? Para alguns, a lembrança. Para outros, nem isso.